Bom, quem também vai ter bastante dor de cabeça, pelo menos no próximo ano, essa já é uma expectativa, o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que sinalizou que a autarquia pode deixar a taxa básica de juros elevada por mais tempo. Quem tem mais informações sobre este assunto é o repórter Álvaro Nocera, aqui direto das ruas de São Paulo. Álvaro, muito boa tarde para você. Muito boa tarde, Soraya, e a todos que nos acompanham aqui no 3 em 1. Exatamente em evento da XP, Gabriel Galípolo disse que o Banco Central deve ter uma política contracionista a partir do ano que vem, o que significa a manutenção da taxa básica de juros em um patamar ainda elevado e também por mais tempo. Atualmente, a Selic está em 11,25% ao ano e, segundo especialistas, ela pode subir ainda mais. Nós separamos um trechinho da fala de Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central. Vamos acompanhar. A gente não vai dar nenhum guidance, ainda mais agora, nas vésperas da reunião do Copom, sobre o que a gente vai fazer para as próximas reuniões e nem para a próxima reunião, né? A gente não vai agora, neste momento, comunicar nada nesse sentido, né? Mas o Banco Central, obviamente, não está aqui para agregar mais volatilidade e gerar mais volatilidade no processo, né? Todos esses movimentos são sempre feitos com a devida cuidado e comunicação que a política monetária demanda e exige, né? Eu acho que a gente tem revelado a cada Copom e a cada comunicação como é que a gente vem lendo o quadro, como é que a gente vem entendendo que o próprio mercado tem absorvido e tem se transmitido para o que é a bola do Banco Central, como eu sempre falo, que é a inflação corrente e as expectativas de inflação por horizonte relevante, como é que isso tem se transmitido, né? E mesmo nisso, né, nós mesmos começamos um ciclo de easing ali, de corte, sem as expectativas estarem totalmente ancoradas, porque tinha uma perspectiva justamente de que você teria um processo de desaceleração da economia, né? E é esse processo de desaceleração da economia que a gente vem sendo frustrado sistematicamente. A próxima reunião do Copom acontece na semana que vem. Essa será a última com Roberto Campos Neto na presidência. Para o banco americano JP Morgan, o Banco Central deve elevar a taxa de juros em 1 ponto percentual. Lembrando que o mercado financeiro ainda mantém a insatisfação com o pacote fiscal apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o dólar segue ainda superior a R$ 6. Volto com você, Soraya. Obrigada, Álvaro, pelas suas informações. É isso mesmo, né? É pessimismo, acho que é a palavra do mercado financeiro que pode definir. Hoje teve divulgação do boletim Focus e o mercado, mais uma vez, aumentando as previsões de inflação. Esse ano, inclusive, a previsão para 2024 já está fora da meta já há vários dias. E para o ano que vem, já também se aproximando, né, Cássio, do teto para a meta de um ano que nem começou. É uma coisa engraçada, se não for trágica, porque a gente tem visto, especialmente o presidente Lula, batendo no atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, por conta da manutenção da taxa de juros elevada. E o Galípolo, que será um presidente do Banco Central escolhido por ele, já dá bastante indicativos que esta taxa se manterá alta para que o governo tenha condições de subsidiar todos esses aspectos que nós estamos discutindo. E no meio desta confusão, nós já temos a tão citada necessária reforma fiscal para que o governo se mantenha dentro dos limites legais estabelecidos para os gastos públicos. Então, confesso a você que é uma grande confusão. O mercado tem cobrado muito o governo federal por um posicionamento mais contundente. E veja você, lá atrás, o ministro Haddad era muito criticado pelo mercado e, neste momento, ele é o porta-voz do mercado dentro do governo federal. Então, é uma confusão e eu confesso a você que não vejo, neste momento, qualquer indicativo de solução. 5h mais 47. A gente segue falando desse abacaxi que Gabriel Galípolo vai ter que descascar o ano que vem, mas quando a gente ouve ele falando, né, ele sugere uma certa confiança ali do Banco Central, mas não tem jeito, dialoga com a pressão do mercado, do próprio governo federal, né, Segré? E ele vai acabar levando e herdando, então, tudo isso. O governo está pagando pela sua teimosia de não diminuir o gasto público.
Soraya, preste muita atenção no que o Galípolo mencionava e disse como que o Banco Central se antecipou a diminuir a taxa Selic na época porque não visualizou o que ia acontecer, que era, esperavam uma diminuição da atividade econômica, que não veio. Isso era a falta de observação, porque o governo soltando dinheiro na base da pirâmide econômica e social, logicamente ia ter um aquecimento da demanda. Mas olha que importante essa situação da taxa Selic e como isso afeta todo mundo, pela teimosia do governo de não diminuir as despesas públicas. Quando aumenta a taxa Selic, aumenta absolutamente tudo que tem a ver com financiamento, mas sobretudo aumenta a dívida pública brasileira, que tem mais de 50% da sua conformação vinculada à taxa Selic. Se aumenta a taxa Selic, aumenta os juros a pagar. Como não tem superávit, a necessidade de financiamento aumenta também. Então o governo vai voltar a pagar mais taxa Selic. A única opção que o governo teria seria colocar na canetada. Diminui a taxa Selic na canetada. Isso já aconteceu no governo Dilma e foi um desastre. Então o Galípolo está mostrando, dizendo, olha, o presidente Campos Neto foi muito criticado. Eu espero que o presidente Lula não me critique, porque foi ele que me colocou, mas eu não vou conseguir fazer muita coisa diferente do que fazia Campos Neto. E o presidente Lula, ainda bem, e que bom que isso aconteça, acabou e não está criticando mais a ação do Banco Central, que quando aumentava 0,25 era criticado. Agora pode chegar a aumentar 1%. Estamos em 11,25%. A previsão no começo do ano era 9% para esse final. E agora estamos chegando a uma possibilidade de 12,25%. Um absurdo por onde a gente olha. Mas isso é o preço da teimosia do governo de não diminuir o gasto público. E na próxima reunião do Copom, então, já mais uma expectativa de aumento. Ou seja, vai começar 2025 sem espaço, né, Piperno, para cortar os juros logo de cara. A declaração do futuro presidente do Banco Central mostra como são tecnicamente ruins e pobres as projeções que o Banco Central faz. Porque ele falou aqui, né, que o Banco Central foi surpreendido, ficou surpreso pelo fato de não haver desaceleração na economia brasileira. E talvez o Banco Central não tenha prestado atenção que esse é o 4º ano consecutivo de crescimento da economia brasileira. Porque em 2021, você pode até dar um desconto, que foi a retomada da pandemia, compensou que perdeu um ano antes e tal, mas cresceu também em 2022. É verdade que ocorreram estímulos. O presidente Bolsonaro chegou a dar dinheiro para caminhoneiro, enfim, motorista de táxi, um auxílio que ele criou aí, cortou alguns impostos aí para que os, enfim, CMS de combustíveis, então, enfim. Mas o fato é que a economia cresceu com tudo isso. Em 2023, agora com o Lula, enfim, o Brasil vai entrar num ciclo de desaquecimento e o mercado fazia uma previsão de 0,8. Ele errou de 2,9 a 0,8. Mas em 2024 não tem jeito. A economia vai crescer só 1 e pouquinho e tal, né? E vai passar de 3. E só não chegou perto de 4 porque houve uma tragédia climática no sul do país. E já vinha, inclusive, de problemas climáticos que abalaram o agronegócio no começo do ano em outras regiões. Então, veja, eles erraram tudo. Eu acho que o Galípolo assume. E até para não criar nenhum ruído com o mercado, ele vai assumir, pisando em ovos, e nessa fase inicial vai sim adotar uma atitude conservadora. Aí depois nós vamos ver. Antes só do Segré e do Zé falarem a respeito desse assunto, vou trazer mais um componente que o Álvaro já está esperando a gente, porque o Banco Central registrou um novo recorde de operações do Pix. Então ele volta aqui para contar para a gente. Aí lá, voltou. Álvaro, quantas operações então foram realizadas? Isso na última sexta-feira, né? Que teve Black Friday, todo mundo foi às compras. Como que foi? Mais de 239 milhões de transferências em um único dia e o valor total superou 130 bilhões de reais. A data, ela coincidiu justamente com a primeira parcela
do 13º salário. E como você bem disse, Soraya, a Black Friday que aconteceu na última sexta-feira. A última vez que nós tivemos um número tão alto assim de transferências aconteceu em setembro deste ano, com 227 milhões de transferências. E ainda vem muita novidade por aí, como o Pix por aproximação e também o Pix automático, que deve entrar em vigor no ano que vem para fazer as contas do dia a dia, o que deve elevar ainda mais o número de transferências. Volto com você, Soraya. Álvaro, pelas suas informações, bom trabalho para você. E aí, Segré, só para a gente arrematar esse assunto antes de voltar naquele outro, fez muitas compras no Black Friday, como que foi? Fiz algumas. Estava observando o carro que fez uma ilegalidade na frente de todo mundo. Deixei quieto ali, pensei que ninguém ia ver, mas foi. O carrinho fez uma ilegalidade na frente, ao vivo, na Jovem Pan. Enfim, bom, mas voltando no Pix. 239 milhões de operações. Eu fico pensando, e a gente esquece disso. Se não tivesse o Pix, seriam 239 milhões de operações pagando DOC na época ou TED na época. Olha o dinheiro que o consumidor poupou graças a essa ideia do Pix. Quando a gente fala sobre as questões que Piperno mencionava, né, de aumento que ninguém viu da atividade econômica, para a gente colocar em perspectiva econômica, não é o problema o crescimento. O problema é o crescimento que mantenha uma equalização entre a oferta e a procura. Isso que é um crescimento que não tracione o aumento da inflação. Quando o governo gasta muito para manter esse crescimento, porque devemos falar a verdade, é política fiscal expansiva. Solta dinheiro na base, que a atividade econômica vai crescer. Mas sabe como ficaria? Quando tem que aumentar a taxa de juros porque tem esse aumento gerado pelo governo, é a mesma coisa que você colocar um carro acelerando com outro que vai freando o mesmo carro. Então você acelera, mas o carro não sai do lugar porque tem alguém que freia. Essa é a situação. É como um bote que você vai remando com uma só mão. Então volta e dá a volta, mas fica sempre no mesmo lugar. Isso é a teimosia do governo. Quando você tem mais de 60 bilhões de dólares em investimentos externos na economia, quando você tem mais de 100 bilhões de reais em ampliação de fábricas feitas pela indústria automobilística, né? E outros, enfim, energia, que recebe também um caminhão de dinheiro, isso não é resultado de política expansionista do governo. Zé, antes da gente encerrar, só para voltar no assunto do Galípolo, você vê ele tendo bastante autonomia para decidir o que vai ser feito para o próximo ano? Como que ele vai chegar em 2025 com todo esse cenário que ele vai herdar? Pois é, a ideia do Banco Central autônomo é muito importante, né? Há quem diga que o Banco Central tem que ser independente. E alguns acham até que o Banco Central nem deveria existir diante da nova tecnologia. Mas antes, só um toque aqui no Pix, né? Essa maravilha de transferência, falta dinheiro para tanta transferência, né? E agora o Pix já é até canal de comunicação. Você manda 1 centavo e manda um recado, para ter uma ideia de como o Pix está se desenvolvendo. Olha, o Galípolo chegou e já está dando uma ideia ali de que será técnico. Me disseram no Banco Central que há meses ele vem já desempenhando informalmente, claro, a função, porque o Campos Neto está dividindo com ele algumas decisões. Quando entrou em férias, o deixou na direção do Banco Central. Enfim, será uma transmissão muito, vamos dizer, serena, e tudo já indica que o Banco Central, com mandato, o Banco Central autônomo, vai sim cuidar da moeda, que não é o único objetivo, mas é o principal objetivo do Banco Central. Galípolo... Então, é o que desejamos. Foi indicação, o que eu ia falar, foi indicação do presidente Lula, que também já indicou 3 novos nomes para serem ali diretores do Banco Central, que muito provavelmente talvez devam ser efetivados de fato, Zé? Eles sabatinas mostram claramente que ganharão mandatos esses novos diretores, a indicação de que serão tranquilamente aprovados. Zé, já vou me despedindo aqui de você. Obrigada pela tua participação hoje. A gente se encontra amanhã. Perfeito, Soraya. Obrigado. Um abraço aí a todos os nossos colegas aqui de bancada.
Olha, temos mais tempo. Eu achava que a gente já estava indo embora. Eu estou antecipando. Então pode, Segré, por favor. Eu tenho que responder para meu amigo Piperninho. Esses investimentos, Piperno, não são os que geram o crescimento econômico. Não? Não. Não. Vou te explicar por quê. O problema da expansão é o consumo, não é o investimento. O investimento é feito sempre de longo prazo para atender uma expectativa de aumento de demanda. Aconteceu com a Dilma. Cresceu a base, aumentou a demanda e a oferta. Não tinha esse investimento para alavancar essa demanda. Aí tem um aumento da inflação. Tudo que é investimento é longo prazo. Ninguém investe hoje para ganhar amanhã. E isso é a perspectiva de crescimento futuro. O investimento não coloca dinheiro no mercado. Coloca dinheiro da expansão de máquinas de capital, bens de capital, estrutura. Isso cai do céu, de graça. Não, mas isso é dinheiro que chega, mas não necessariamente isso vai para as pessoas. Vou te dar um exemplo. Nós temos 6,2% de desemprego. O desemprego na próxima, eu vou propor... O IBGE trouxe na semana passada uma leve queda. Eu vou propor que dentro desse índice seja colocado o pessoal que está no Bolsa Família. Porque pelo fato de estar em Bolsa Família, não busca emprego. Isso é outra coisa. Não. E tem os trabalhadores informais também que não estão nessa... Então, uma montadora de carros, ela vai e anuncia 10 bilhões em investimentos. É claro que isso não vai produzir carro amanhã. Correto. Só que com esses 10 bilhões, ele vai ampliar a fábrica, ele vai implantar novas linhas de montagem. Para isso, ele vai ter que contratar, ele vai ter que pagar salário. Tudo isso irriga a economia. Perfeito, mas isso, peraí, mas isso tem a ver. Então, por que tem mais gente no Bolsa Família se tem tanto crescimento da economia? Gente, agora eu estou trazendo um exemplo objetivo de como se coloca dinheiro na economia. Amanhã a gente segue.